Olá, bem-vindo a mais um episódio do Fashion Tech Cast. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais e hoje é um último episódio com o nome Fashion Tech Cast. E para encerrar essa grande temporada, estou aqui com o grande Marcelo Toledo. Valeu, muito obrigado prazer estar aqui, pela presença, pelo tempo. Clivo, G4, Nubank, Oi, Rex. Hoje só tá com Eleven. A gente acabou de encerrar o ciclo da Clivo. Eu estou montando uma nova startup e tenho investido muito nessa parte de educação, né? Tenho dado muita palestra, treinamento nas empresas. As pessoas acho que gostam de algumas besteiras que eu falo aí me chamam para falar. Entrar no gelo. Passar uma temporada no gelo. Mas eu tive a honra de ter a mentoria do Marcelo no G4, se não me engano, a turma 54. Tem mais de ano isso? Tem mais de ano. Tem mais de ano já, né? Tem 2 anos, foi 2 anos? Pós-pandemia. Isso, foi pós-pandemia. E que foi, assim, pra mim, foi uma virada de chave, do tipo... Eu sempre empreendi, né? Uhum. Sempre segui carreira CLT em grandes empresas, mas em paralelo eu sempre tive uma veia empreendedora. E aí esse negócio de virar a chave, cara, vai e toca e esse negócio aqui uma hora descola, entendeu? Sim. Só que eu coloquei tempo para isso. E aí a hora que você coloca tempo aí o negócio muda de figura. Opa. Mas Marcelo, eu te acompanho bastante nas redes sociais e eu vi que você está investindo. Quer dizer, você tem uma rotina de vida, você acorda, tem sua rotina com gelo, alimentação, etc. E depois você começa o seu dia. Eu fiz isso há 2 anos, essa virada de chave. E como é que foi isso para você? O que despertou para você virar a chave? Foi a Clivo? Foi o que... Na verdade, eu sempre fui atleta, né? Eu faço esporte desde os 2 anos de idade. Minha mãe era maluca achando que eu ia morrer afogado. Falou, morrer afogado? Natação. Precisa aprender a andar? Vai aprender a andar. Precisa andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta. Minha mãe era assim, tentando resolver os problemas. E eu virei atleta profissional de natação. Então o esporte sempre teve na minha vida. Ele nunca saiu da minha vida. Depois que eu parei de nadar, eu fiz artes marciais. Eu fiz 8 anos de crossfit. Eu fiz 2 anos de boxe. E eu tava numa fase onde eu precisava operar meu joelho e eu precisava arrumar uma lesão que eu desenvolvi aqui no tendão do braço esquerdo. E aí, para fazer isso, eu falei, cara, eu vou fazer musculação. Então, eu nunca gostei de musculação, eu sempre achei um esporte meio chato, apesar de entender a importância e de ser a ferramenta mais importante para a construção de massa muscular, né? Então, quem quer envelhecer bem tem que ter massa muscular, não tem jeito. Mas já tem 1 ano e meio, eu me animei, fiquei empolgado e tenho dedicado a minha vida ao esporte da musculação. O que ele traz resultados, né? E as pessoas olham e falam assim, caramba, você emagreceu, caramba, você ficou mais forte. Esse é um esporte que ele traz resultado visualmente e as pessoas se impressionam por isso, né? Então eu acho que chamou a atenção, porque eu tô só dedicado a isso. E eu também tive uma questão que eu não fazia antes, eu não mostrava muito a minha vida. E aí depois que eu comecei a mostrar o gelo, eu vi que as pessoas começaram a gostar. Aí eu comecei a mostrar mais a minha rotina. E então simplesmente as pessoas estão conhecendo quem eu sou. Eu sempre fui assim. Eu sempre fiz isso a vida inteira. Eu tenho artigos de biohacking, cara, que tem, sei lá, deve ter sido um dos primeiros artigos no Brasil sobre o assunto, sobre smart drugs e etc. Está online até hoje. Tem um archive.org que arquiva tudo da internet. Eu sou um dos primeiros brasileiros a ter blog no Brasil, muito antes de ser chamado blog. Então, eu sempre vivi esse mundo, só que eu nunca mostrava isso. Então, agora as pessoas estão vendo e estão se identificando mais comigo. Eu evitava de mostrar porque eu não queria confundir a cabeça das pessoas. Meu negócio é falar sobre gestão, liderança e empreendedorismo. E aí, na medida que eu percebi que dá para fazer os dois, que não confunde a cabeça das pessoas. É que acaba esse negócio, desculpa te cortar, mas ela acaba complementando, né? Isso aí demais, ajuda no dia a dia. Demais. Obviamente, você precisa ter consistência, senão as pessoas se perdem, né? Então, todo dia
Você não pode todo dia postar gelo e não postar outros assuntos, porque senão a pessoa vai falar, caramba, que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Então você precisa ter consistência, mas se você tiver uma grade legal de conteúdo, as pessoas entendem a sua história, né? É difícil para manter essa rotina, cara, Marcelo? Porque assim, a partir do momento que você vai, você não pode parar mais, né? Senão você tem um hiato aí de conteúdo que você tem que gerar todo dia, não tem como. Eu acho que depende do que a gente está falando, né? Acho que eu já estou no outro patamar assim de disciplina, porque eu já não questiono mais ir na academia, eu já não questiono mais fazer dieta, eu já não questiono coisas que as pessoas ainda têm muita dificuldade de fazer. Agora, quando você está falando de fazer coisas que você não quer fazer, que são muito duras, tipo gelo, aí ele passa por uma questão de ser um treinamento mental. Além de todos os benefícios que o gelo tem, que são mais de 100, e são muito impressionantes, de fato você fica com uma energia muito alta, todas as vezes que você entra, dói, e dói pra caramba. Não é brincadeira. Meu, na hora que você acorda, a primeira que saiu da cama quentinho, tá todo feliz. Ainda. Cara, desceu lá, já pega um pouco do frio, às vezes tá chovendo, às vezes tá escuro, que eu faço bem cedo. Aí abre saco de gelo, bota gelo lá dentro. Cara, 2 graus, entra. Dói pra porra. Dói pra caramba. Só que não tem uma vez que eu não entro na banheira de gelo, cara, que eu não saio dali com uma energia brutal. Então ele é muito bom para a saúde porque ele te dá mais energia. É uma das coisas que eu já fiz que mais me deu energia na vida. E eu já testei todos os principais smart drugs que tem no mercado. Já testei Invevan, já testei Retalina, já testei Modafinila, já testei os Racetans, já testei tudo. Nada é mais efetivo para alta performance do que você fazer atividade física, se alimentar direito, se hidratar, descansar. Essa é a base de tudo. Descansar, as pessoas esquecem disso. Se você fizer isso daqui muito bem feito, cara, você vai ter energia. O problema é que dentro desses 4 pilares que a gente está falando aqui, as pessoas não dormem direito, as pessoas não se alimentam direito, começam a colocar um monte de porcaria para dentro do corpo, por isso fica todo inflamado, por isso não performa. A inflamação, ela não é só corpórea, ela é mental também. Então inflama seu cérebro, você não consegue produzir direito, você não consegue pensar direito, você não consegue articular direito. As pessoas vivem desidratadas, pouquíssimas são as pessoas que de fato bebem a quantidade de água que deveriam beber. Então, na hora que a gente está falando de básico de alta performance, as pessoas estão errando em todos os pilares. Todos os pilares. Entende? Porque é mais fácil, né, Marcelo? Se você pegar no teu dia para acordar, se você, não, é só hoje eu não vou treinar. Só hoje eu vou dormir até mais tarde. Só hoje eu vou comer um docinho, mereço, sabe aquela coisa mesmo? E aí, cara, isso, a hora que você vai acumulando na semana, você vê que você só fez merda, né, cara? Por isso que você tem que entender que chega um momento na sua vida que você não vai ter mais alguém te dizendo o que fazer. Você precisa ser seu próprio técnico. E ser técnico de uma pessoa é buscar sempre o melhor para ela. Então você tem que se dividir em 2. Você tem que falar assim, quem que é o cara que decide aqui, quem é a pessoa que decide aqui, o que a gente vai fazer e quem cumpre com o que foi decidido. Chega uma hora que tem que ser assim. Senão você fica, cara, flexibilizando a sua vida inteira. Você fica negociando contigo o tempo inteiro. Você fica o tempo inteiro e tem coisas que são inegociáveis. Treinar é inegociável, cara. Organiza a sua agenda, bota na sua agenda, acorda mais cedo e faz. Ponto final. Entende? Agora, se você fica com essa flexibilidade e se tratando bem, poxa, hoje eu mereço, ontem eu trabalhei demais, foi muito duro, tô num nível de estresse muito alto. Pô, óbvio, você é inteligente, você vai arrumar 1 milhão de desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Só que tem coisas que a gente precisa colocar como assim, inegociável. Quando tá falando da sua saúde, cara, estamos falando de corpo e mente. Se essas 2 coisas não estiverem funcionando, cara, você tá por fora. Aí, obviamente, tem vários outros elementos que acabam impactando, né? O emocional, o espiritual. Mas estamos falando do básico. Vamos falar do básico, né? Você acha que se uma boa parte da população tivesse uma rotina dessa, essa questão de depressão, burnout, esses picos de estresse, de dar tapa na mão dentro da empresa, estresse, você acha que reduziria? Eu acho que depende do contexto, mas eu acho que o caminho de saída para a gente desestressar e para a gente relaxar é o esporte. Porque o esporte
ele libera alguns neurotransmissores. Quando a gente pratica esporte, a gente libera a endorfina. A endorfina dá uma sensação de bem-estar absurdo, por isso que a gente termina o treino, a gente se sente super bem. Mas ele libera também a dopamina, né? E a dopamina faz com que a gente tenha vontade de fazer as coisas. Então, quanto mais dopamina você tiver, mais vontade de fazer as coisas você vai ter. O gelo, só uma comparação, quando você entra no gelo, você tem a dopamina aumentada em 250%. A noradrenalina em 500%. Então, esses números são muito impressionantes. Mas esse efeito é imediato. Saiu do gelo, já começa Exatamente. A produção. E no estudo que isso foi avaliado, eles monitoram durante 2 horas as pessoas. Depois de 2 horas, eles não monitoram mais. Mas pela minha experiência empírica, eu percebo que dura muito mais que 2 horas. Às vezes dura 6 horas essa energia alta. Então, se você fizesse gelo de manhã e na hora do almoço, ou logo após o almoço, você teria esse... Eu faço de manhã, eu só faço uma vez por dia, eu faço de manhã. Normalmente eu faço por volta de 6 a 7 horas da manhã e eu fico com energia alta até o meio da tarde. E não é que minha energia despenca, é que assim, eu já não estou mais naquele nível de hiperatividade, acelero, que eu estou depois do gelo, sabe? Agora por exemplo, você entra em reuniões para tomadas de decisão de forma diferente de manhã e à tarde. Então, você percebe isso, é nítido? Não sinto diferença. Eu sinto que eu fico energizado e preparado, cara, para fazer o que eu preciso fazer. Se eu precisar dar uma palestra, se eu precisar vir no podcast, se eu precisar conduzir uma reunião, cara, eu tô bem, assim, é raro nos dias de hoje me encontrar num dia que eu não tô com alta performance. É raro. Usualmente isso ocorre com privação de sono. Então, tive que viajar, era 10 da noite ou 5 da manhã, aí acorda cedo, aí não come direito, aí você foge a rotina, pronto, batata. É isso que atrapalha a minha performance. Ficar sem dormir ou dormir pouco ou fugir da minha rotina. Na hora, esse carinha aqui, que é esse bracelete que eu uso, chama Whoop, que ele monitora minhas principais funções aqui, ele já te diz. Ele fala, cara, você arrebentou com o seu sono. Ele apita, ele... Ele, na verdade, não tem interface nenhuma, mas ele tem um appzinho que ele me diz como é que tá a minha vida, né? Então, hoje, se eu for planejar, por exemplo, dormir, a gente vem aqui nele, ó. Vem aqui organizar para dormir. Amanhã, meu treino é às 7 horas, então eu vou ter que acordar às 5h30. Eu coloco aqui 5h30 para ele me acordar. Ele já fala, ó, você tem que dormir 10h10. Para você desempenhar. Se eu quiser dormir 100% do tempo que eu preciso dormir às 8h53 para acordar às 5h30. Então ele vai me dando orientações, ele vai me dizendo o que está funcionando, o que não está funcionando. Como que chama isso aí? Chama Whoop. W-H-O-O-P. É americano, não tem no Brasil, tem que importar. Mas ele, juntamente com o Oura Ring, que é um anel que algumas pessoas usam, eles são os 2 mais utilizados nos Estados Unidos. Esse aqui é mais para atletas de alta performance e o Oura é para galera mais do lifestyle, né? Não dá para você pegar peso com o Oura. Então, automaticamente, na hora que você vai pegar a barra, ele já tá arranhando, já tá estragando. Então, por isso as pessoas preferem o... Porra, que bacana isso aí. E você consegue cumprir 100% da tua agenda durante a semana? Quando você fala assim, eu vou dormir 10 horas. Pra mim, se eu passar das 10h30... Outro dia eu capoto, que eu acordo 4h30 da manhã. Isso eu não consigo. Eu chego ali... Minha média tem sido 85% do sono necessário, o que já é um bom nível. Já fica mais de 7 horas, 7 horas e meia de sono em média por dia. Então não dá para colocar os 100%, às vezes até porque eu acordo antes, né? O corpo acostuma. Antes, né? Então, tipo, você tenta até dormir mais cedo e tal, mas chega uma hora o corpo acorda, desperta, não tem o que fazer. Aliás, a maior parte dos meus dias é assim, né? Hoje eu acordei entre meia hora e 1 hora antes do que eu precisava acordar. E aí, cara, você tenta um pouquinho, tenta mais um pouquinho. Não deu certo, cara, acorda, levanta e segue a vida. Mas você abre um novo ciclo, né? Se você dormir de novo. Por exemplo, ao invés de você acordar às 5, acordou 4 horas. 1 hora antes. Se você tentar dormir de novo, você abre um novo ciclo de sono. Eu já ouvi falar que abrindo esse novo ciclo, você acorda mais cansado. O nosso sono, eles são feitos de vários ciclos, né? São feitos de vários pequenos ciclos. Sim. Então, a gente tem o sono leve, a gente tem o sono REM, a gente tem o sono pesado.
na hora que a gente analisa esses ciclos, eles têm mais ou menos um tempo de acontecer. O que a gente não quer é que você acorde no meio de um ciclo, né? Porque se você desperta na hora errada, se você está, por exemplo, no REM e você desperta, não é o melhor momento para você despertar. O melhor momento para você despertar é no sono leve. Que já está no finalzinho. Que você está no fim de um ciclo. Então não tem problema você... Agora, o problema é você acordar no horário errado. Vai te dar um pouquinho mais de cansaço, mas nada que não seja resolvível, né? Então, acordar, olhar para a luz, primeira coisa, cara, tá próximo do sol, 10 minutinhos tomando sol, isso já ajuda o seu corpo a perceber que, cara, tá de dia, não precisa mais melatonina, agora a gente precisa acordar. Sobe cortisol acorda nosso corpo e a gente segue a vida, sabe? Então, nós, como vivemos aqui em São Paulo e às vezes a gente fica muito no ambiente fechado, às vezes a gente levanta e não sai do ambiente fechado. Cara, não deu pro seu corpo entender que você realmente acordou. E aí você fica mais cansadão. Porque a glândula pineal é responsável por regular a dopamina e a melatonina. Então, quando tem luz, ele suprime a melatonina. Quando tem ausência de luz, ele produz a melatonina. E a melatonina é o que vai ajudar a dar o sono, né? Então, é importante a gente entender como é que funcionam esses ciclos. E esse é o ciclo circadiano, né? É o ciclo do sol. Que o mundo ideal seria a gente dormir na hora que o sol se põe e acordar na hora que o sol está nascendo. Os antigos é assim, Só que a gente não consegue fazer isso hoje, é mais difícil. Isso aqui, né, cara? Isso aqui é um bicho... Pois é. Você dorme junto com ele do seu lado? Eu deixo ele do lado, carregando. Eu tenho uma dificuldade. São exercícios, né, cara? Você vai desapegando, porque é um negócio automático, né, cara? Você acordou... Passa a mão no telefone como se eu fosse médico, né? Se eu tivesse que atender alguma urgência. Mas eu vou te falar, isso me fez uma diferença brutal. Tem 3 semanas que eu tô num ciclo, mas eu já sei o que é. Bem ruim, assim, de performance. Eu acordo normalmente 4h30 da manhã, vou meditar, oro, tomo um café preto e desço para fazer cardio. Legal. Aí depois eu vou pra academia, eu faço 1h30 de gil, banho e vou trabalhar. E é isso. Eu tento dormir no máximo 10h30. Cara, furou isso, acabou. Você pode ter certeza que o pênalti no outro dia é gigante. Eu tô mais cansado, ofegante. É muito. Memória, a primeira coisa pra mim é memória recente. Cara, nosso corpo ele tá o tempo inteiro gerando estresse e regulando estresse. Gerando estresse e regulando estresse. É impressionante como algumas coisas que a gente faz na nossa vida impactam nossa recuperação. Então, por exemplo, quando eu bebo, que é raro, eu pioro a minha recuperação em 20%. Mas é na lata. Bebi, alguns indicadores vão atrapalhar, meu sono não vai ser satisfatório. No dia seguinte eu vou estar entre 1 e 2 indicadores fora do eixo. Batata, só porque eu bebi. O álcool me dá uma boa desregulada, principalmente se eu beber no domingo. Se eu e minha esposa tomar uma garrafa de vinho, domingo, depois do almoço, ali no almoço. Cara, na segunda-feira, outro Alisson. É isso. Mas assim, é brutal como é que derruba. É brutal. Só que muita gente não percebe, né, Alisson? Quando a gente está prestando atenção, a gente está consciente, querendo entender o que acontece. Mas a maioria das pessoas não pensa sobre isso. Vai, come o que tem que comer, todas aquelas frituras, toma a cervejinha dela, a bebida dela e, cara, segue a vida. E daqui 2, 3 dias, repete a dose, repete a dose, repete a dose. Cara, já fui jovem, também já vivi isso, mas hoje eu entendo o impacto que isso traz para nossa vida e eu percebo que existe felicidade em muitas outras atividades que não só comer e beber, né? Meu filho tem 2 semanas, meu filho está no 2º ano de medicina. Que legal. E ele foi para o interior, que é o hospital de greve e tal, e ele foi convidado para assistir uma cirurgia. E depois ele me ligou todo empolgado, ele falou, pai, acho que todo mundo precisava assistir uma cirurgia cardíaca. Que legal. Porque a hora que a pessoa tá aberta, a quantidade de gordura visceral é bizarro, assim, ó. É bizarro, a pessoa pode ser magra, mas a quantidade de gordura visceral
É bizarro. Ele falou, meu filho mudou totalmente o estilo de vida. Né? Ele não descia na academia, mas nem a pau. É mesmo? Não descia. Pra nada. Hoje ele sai da casa dele, vai correr no Ibirapuera. Que legal. Desce a Teodoro Sampaio, vem no Brasil, vai no Ibirapuera, volta. Assim, pirado por saúde, bicho. Pirado. Muda a vida, né, cara? Porque a gente precisa desenvolver o gosto pelo esporte. Por que demora, né, cara? Pra gente, só depois de velho. É que você não, né? Você já tinha exemplo dentro de casa, assim, né? Mas mesmo assim, na minha casa, meu pai não tinha esse hábito, minha mãe não tinha esse hábito, mas eles me colocaram no esporte desde cedo. O irmão dela foi atleta de natação, então ela viveu um pouco com esse mundo de esporte, mas eles não viveram isso. Eles tiveram que chegar no limite, ambos fizeram cirurgia bariátrica. O do meu pai ainda deu errado, levou muito tempo para ele conseguir voltar aos eixos. Minha mãe deu certo, minha mãe ficou magrinha, minha mãe se alimenta ok e ela faz atividade física todos os dias. Então ela se tornou uma pessoa super disciplinada. O problema é que, na medida que a gente vai se largando, a gente vai engordando. E aí, na hora que você vai engordando, você vai colocando gordura em lugares que não precisariam ter gordura. Então, você vai tendo gordura no fígado, você vai tendo a primeira etapa, hepática. Né? Cara, aquele negócio é um problema. E aí, você começa a dar trabalho para o seu corpo. Porque, como você come muitas coisas erradas, você tá o tempo inteiro colocando açúcar, cara, carboidrato simples para dentro e seu pâncreas, ó, toma insulina, toma insulina, toma insulina. E ele precisa regular a glicose no seu organismo. E a forma como ele faz isso é armazenando isso nas células, né? Ele armazena o excesso, todo o excesso em gordura, em tecido adiposo, e o que não for excesso vai entrar como glicogênio muscular para você utilizar na sua próxima atividade física. Na hora que você começa a entender como o seu corpo funciona, cara, você entende que aquilo ali é a sua ferramenta. Essa é a sua ferramenta. Do mesmo jeito que você fica fuçando no seu celular o tempo inteiro, como é que você não está fuçando no seu corpo para entender como ele pode performar melhor? Como é que faz para a bateria durar mais? Como é que você recarrega a sua bateria? E aí as pessoas vão ver isso depois de muito tarde, né, cara? Você vê pessoas com 50, 60 anos já infartando, obeso e com a saúde extremamente precária. E aí, a hora que você olha para o nosso sistema de saúde caótico, cara, a conta não fecha. Você olha, ou você se cuida, bichão, ou você vai cair na vala comum aqui logo. Porque os convênios não vão aguentar segurar, né? Tá bem difícil. A Cliva, quando você montou ela, foi pensando nesse sentido, exatamente. Seria um preventivo. A gente trabalhou com pacientes crônicos, né? A maior parte das doenças crônicas são desenvolvidas por maus hábitos. Então, começa com a obesidade, depois da obesidade existe uma correlação enorme com a circunferência abdominal com outras doenças. Então, você começa a ter dislipidemia, você começa a ter hipertensão, você começa a ter pré-diabetes, depois diabetes. Então, vira uma bola de neve. Você começa a ter as quatro doenças prevalentes. Isso é super comum. É super comum você pegar uma pessoa que tem as 4 doenças. Agora, é muito triste você assistir como eu assisti. Porque eu sempre trabalhei com tecnologia, nunca trabalhei com saúde. E aí é duro quando você chega no escritório e de repente tem um grupo de enfermeiras triste, aí você pergunta o que aconteceu. Não, porque o seu fulano de tal morreu. O seu fulano de tal era um paciente nosso, que tinha doenças crônicas, que nunca quis se cuidar. É a mesma pessoa que falou assim, não me liga para dizer que eu preciso parar de fumar, porque eu sei que eu preciso parar de fumar. Só me liga quando sair um remédio que resolva o meu problema. Ou seja, a pessoa decide não enfrentar a realidade. E a realidade é, você cavou esse buraco. Você decidiu engordar, você decidiu colocar as coisas dentro da sua boca, você chegou nesse estágio e você não se cuidou. Agora você está lutando pela sua vida. Na hora que você está lutando pela sua vida, não significa que você vai ficar zerado. Significa que a gente vai tentar dar uma sobrevida para você e uma qualidade de vida. Mas, usualmente, o final de vida de um diabético, ele é terrível. Porque a gente começa a ter problema de circulação nas extremidades. E aí vem as amputações. Então, não é incomum. Perde os dedos, perde porque os dedos do pés. Né? Não circula mais sangue. Não circula mais sangue e apodrece. Você começa a ficar roxo. E aí você tem que amputar, não tem jeito. Não tem muito o que fazer, né?
E aí, na hora que você olha aí, você fala, cara, é assustador. Porque no fim das contas, é que a gente não pode falar assim com as pessoas. Mas no fim das contas, a pergunta que a gente deveria fazer para uma pessoa dessa é: por que você se odeia? Porque se você está fazendo tudo isso de mal com você mesmo, que deveria ser a pessoa que você mais se ama, mais se cuida, mais quer, e se você ama outras pessoas, idem, você deveria fazer no mínimo dobrado, por elas. né? Se você não consegue fazer para você, você deveria fazer por elas, pelo seu filho, pela sua esposa e etc. Mas não é o que acontece. E a gente não está preparado para escutar a verdade de forma tão real e intensa. Você vai lá no assim. Dr. Marcelo, ouve umas verdades dessa, vai, cara, o Dr. Marcelo é muito... Não quero mais não, vou pegar o mais bonzinho. Deus, que grosseiro, como assim? Vou pegar o mais bonzinho. O outro tem Ozempic, eu continuo comendo tudo que eu sempre comi. Eu não preciso fazer tanto exercício assim, não me cobra tanto. Mas, gente, eles vão nos atalhos, né? Você não precisa de ninguém pra te dizer ou pra te dar aval. Cara, você é adulto, você sabe. A sua saúde, cara, é a única coisa que você tem que cuidar. Né? Tipo assim, você tem um vaso de planta. Qual a única coisa que você tem que fazer? Cara, você só precisa regar o vaso. É só isso. Agora, você tem um corpo. O que você faz com o seu corpo? Cuida dele. Cuida dele. Cara, é bizarro. Isso é impressionante, né? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Por exemplo, você não precisaria ir numa nutricionista. Você sabe o que tem que comer, sabe o que não pode comer, sabe que você tem que fazer exercício físico, atividade física e dormir, beber água. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não faz. Né? Algum país, o Marcelo, eu estava pensando aqui, algum país, ou mesmo no Brasil, tem regiões que pessoas mais se cuidam ou tem mais um nível, um estilo de vida mais saudável do que... Cara, tem regiões mais ou menos... Estatisticamente, eu acho que a gente nunca teve acesso a esse dado, né? A gente vê que o Brasil ainda está numa crescente em relação à saúde. Crescente para pior. Então, significa que a gente está indo rumo ao que os Estados Unidos o que é bem perigoso, porque a nossa saúde privada dos planos de saúde, ela está totalmente quebrada. A gente precisa fazer alguma coisa, porque senão ficaremos sem planos de saúde. Sem plano de saúde em breve. Mas a gente percebe que usualmente as pessoas com menos instrução cometem mais erros. Então, não era incomum a gente começar um tratamento com um paciente novo e a gente ter que treinar ele com coisas básicas. Abre aí sua geladeira, aponta para mim o que é carboidrato, aponta para mim o que é proteína, aponta para mim o que é gordura. Mas não acerta. Nossa, então... Uma pessoa sem instrução não acerta. E aí, obviamente, ela não tem como cuidar da própria saúde dela. Né? Então, Mas você não acha que falta... Quer dizer, tem duas... Para mim, tem duas condições, né? Eu assisti uma série chamada Cooked no Netflix, foi muito tempo já. E fala sobre a falta de alimento no Brasil, no planeta Terra inteiro. Uhum. Em algumas regiões mais, outras menos. E eles estão desenvolvendo alimentos sintéticos para poder... Porque não tem comida para todo mundo. Por isso que tem agrotóxico pra cacete, tem uma porra de coisa. E tem uma outra coisa que é o preço. Porque o carboidrato é muito mais barato do que uma proteína. Se for no supermercado, se for comer saudável, você pegar R$500, você leva 2 sacolas de comida saudável. Se eu vou pegar R$500 de carboidrato, você pega um mundaréu de coisa, né? Você acha que isso faz sentido? Ou do tipo, cara, vai faltar alimento mesmo e por isso que essas pessoas vão pro carboidrato? Ou é porque é preço mesmo? Ou é instrução? A pessoa realmente... Eu acho que a maioria das decisões das pessoas são por comodidade, né? Então, o basicão, café da manhã, almoço, jantar. Cara, a gente faz o basicão. Agora, quando dá fome nesses intervalos aí tudo bem a gente comer um salgadinho, um fandangos, uma porcaria, e etc. E aí você vai ver o preço dessas coisas, é super barato. Você vai ver um McDonald's, é super barato. E não só isso, né? Esse é um tipo de alimento que ele faz com que você coma mais do que você precisa. Ele é ultra salgado. Ele te sacia ele mais. abre seu paladar de diversos ângulos. Então você está comendo os melhores alimentos para o nosso paladar, né? Que são os mais ricos em energia. Então, quanto mais gordura, quanto mais carboidrato simples, mais gostoso para a gente é.
Então, eu entendo isso. Se alimentar direito não custa caro, porque se você não tem dinheiro para comprar uma proteína, você pode comer um ovo. E o ovo sim é barato. Então, comer ovo com arroz, com feijão, cara, uma Comer comida de verdade, né? comida de verdade. Eu acho que cada vez mais olhar para o lance do que não desembrulha. Se você estiver desembrulhando, significa que foi industrializado. Cara, a maior parte da minha alimentação, óbvio, eu faço uso de alguns elementos específicos para me ajudar no meu treino, tipo, como doce de leite todos os dias antes do treino. Mas é planejado para isso. Porque eu acordo... Consciente isso. É planejado. Meu nutricionista que preparou por uma razão. Especificamente para o meu momento de treino. Funciona muito bem. Agora, uma pessoa que não está com uma dieta preparada para isso, vai fazer tudo isso, vai dar errado. Eu vi o Marcelo pegou uma colher de doce de leite e vou lá também. Pô, todo dia o cara come, todo dia. Então vamos nessa. Não vai para academia, né? Mas também na hora que você vai ver as outras refeições, cara, são refeições muito limpas, entendeu? O que te permite colocar grandes quantidades de comida e você ficar saciado, sem engordar. Então esse é o lance. Na hora que você come coisas saudáveis, essas coisas saudáveis não são tão calóricas assim. Hoje eu estava almoçando e era arroz, feijão e um filé de frango. E aí, como eu não consegui sair, eu comi lá no café lá embaixo, que é errado, mas eu não conseguia. Cara, a quantidade, eu tava olhando ali, a quantidade de pessoas que vai ali na hora do almoço para comprar salgado e coca é bizarro, cara. Eu falei, cara, se eu comer um negócio desse aqui, primeiro vai me dar uma azia do cacete. E daqui meia hora, 40 minutos, eu tô com fome de novo, cara. É exatamente isso. É exatamente ele não sacia. Isso. Porque quando você coloca um carboidrato simples para dentro, tipo um salgado e uma Coca-Cola, vai ter dois efeitos aí interessantes. O primeiro é você colocando sal para dentro. Isso é ótimo, porque o sal ele é fundamental para hidratação. O nosso soro ele é quase 10% sódio. O que significa que tudo que a gente ingere deveria estar na proporção de 10% de sódio. Então significa que quando você toma 1 litro de água, ali deveria ter 10% de sódio. Só que não tem. Então perceba, na hora que você toma Coca-Cola, você está botando um pouco de sódio para dentro, que vai te ajudar a se hidratar mais. Essa é uma parte. A segunda parte, a gente está indo para o salgado. O salgado é rico em carboidrato e gordura. Às vezes tem uma proteína sim, mas basicamente carboidrato e gordura. O que vai acontecer? Isso vai cair no meu estômago, eu vou começar a digerir ele, eu vou sinalizar o pâncreas imediatamente, porque o primeiro contato com o alimento foi um alimento de carboidrato simples, então ele, caramba, eu preciso conter isso, vamos já armazenar aqui para a gente usar essa fonte de energia. Só que esse processo de detectar o alimento, ter a glicemia elevada, aí vem a insulina, entra no seu organismo e começa a tirar isso para armazenar nas células, em 45 minutos depois que você já fez efeito, ou seja, 1h30 mais ou menos, você já não vai ter mais energia no seu sangue. E aí você tem uma queda de energia. Por quê? Porque a insulina veio e tirou tudo. Se você tivesse alimentado com mais fibras, a ordem dos alimentos faz toda a diferença. Por que a gente sempre sugere come uma salada antes? Porque ao colocar uma salada primeiro, você está colocando fibra. Fibra, ele não sinaliza a insulina. Então ele já está mostrando para o nosso corpo o que a gente está colocando de alimento. Aí depois vem uma proteína e daqui a pouco vem o carboidrato. A gente chega a reduzir o pico glicêmico em 75% quando a gente muda a ordem das coisas. Só por mudar a ordem? Só por mudar a ordem das coisas. Então isso faz muita diferença. Quando o nutricionista fala assim, cara, se puder, bota uma folha antes. Todo nutricionista quer conscientizar as pessoas, fala, bota uma folha antes. É porque vai fazer a diferença, na digestão. E qual que é a tua opinião, Marcelo, em relação ao glúten? Só pra gente virar a chave nesse quesito, alimentação. Glúten te faz mal ou não? Eu acho que depende de cada pessoa. Falaram que tem... Falaram não, eu já vi algumas reportagens que o glúten acelera o processo de Alzheimer. Então, se você é alérgico a glúten, isso vai te inflamar, e sim, você vai se inflamar mentalmente, e isso vai te dar proficiência para você se tornar demente no futuro, né? Você desenvolver uma demência. Isso é fato. Um corpo inflamado, ele é um corpo propício ao desenvolvimento de doenças. Agora, o glúten,
ele aumenta a permeabilidade do nosso intestino. Então, a gente tem alguns tecidos no nosso intestino e ele aumenta ou diminui a permeabilidade. Então, significa que a gente não pode viver sem o glúten, a gente tem que ter um pouquinho de glúten, mínimo que seja. E se você não se dá bem com o glúten peça para você, tire da sua vida. Eu não tenho problema nenhum com lactose, eu não tenho problema nenhum com glúten. Eu posso comer os dois, e para mim tá tudo bem. E os dois fazem parte da minha dieta. Agora, se você for intolerante à lactose e você beber leite ou derivados do leite, vai ter um efeito contrário. Então, eu acho que assim, a medicina do futuro ela é uma medicina especializada, porque ela olha caso a caso. Caso a caso. Se para você leite não faz a menor diferença, você gosta do leite, não te inflama, você bebe numa quantidade razoável, pô, toca o barco, para que eu vou tirar isso de você? Não faz sentido. Né? Todo mundo... É muita informação, né, cara? E aí, e cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo e se comporta de um jeito, né? Às vezes você fala, não, cara, tira glúten, tira lácteo, que é o mais fácil. Você pega e fala assim, cara, vamos fazer um mês, restringe tudo que pode. Pronto. É nesse momento que você vai se perceber próximo da sua alta performance. Então, normalmente, os profissionais fazem isso. Aí depois eles vão adicionar. Agora vamos botar glúten, vamos ver como é que você sente. Eu fiz isso. Então, você tira tudo e depois você vai colocando gradativamente. Eu tirei glúten e tirei lácteo. Outra vida. Outra vida. Então, você provavelmente deveria ter alguma intolerância. Eu fiz o teste. Eu tenho intolerância. Inflama, né? Uhum. O ovo, o lácteo e o glúten. Olha aí. O lácteo e o glúten inflama mais, ovo menos. Ovo não dá pra tirar, né? Ovo é ovo, né? Ovo é ovo. O leite eu nem bebo bem pouco. E a Natural One hoje produz leite de aveia, né? Então, então eu uso ele com whey. Ou bato ele com... eu coloco o leite vegetal com chia um dia antes. No outro dia eu bato com uma banana. Cara, fica um negócio... fenomenal, mas... Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que tá em fase final já da Clivo, né? Não, a Clivo já viramos a página. Já virou a página faz tempo já? Não? Já tem um ano já. Já tem um ano? Já tem um ano. Caramba, cara, pra mim você tava lá ainda e agora você tá em outra... Não tanto sobre isso porque a gente ainda tá no processo de encerramento da companhia. Mas foi um negócio que não deu certo. Tivemos muita dificuldade no caminho, fizemos um M&A que não foi bem conduzido e a gente decidiu encerrar e devolver dinheiro para os nossos investidores. Entendi. Eu achei que você tivesse feito o exit e passado... Tentamos, recebemos algumas propostas, mas acabou não indo para frente. Quando você tem investidor, o investidor também precisa aprovar e nosso investidor não apoiou. Tem as razões dele, não é loucura não. Mas é isso, empreender é isso, cara. Às vezes empreender dá errado, cara. Às vezes empreender dá errado. Por que as pessoas se frustram tanto, né, cara? É assim, é óbvio, né? Você não vai montar um negócio pra quebrar. Mas, por exemplo, eu pego a minha sócia e minha esposa e a sócia dela. Eu acho, se tiver algum solavanco, vai ter um indicador de frustração, de incompetência muito grande. Eu já quebrei 2 vezes, né? Então, para mim, o recomeço é muito... Tipo, eu posso perder tudo hoje e eu sei o caminho, como é que faz para se reerguer, né? Mas muito empresário não tem essa cabeça hoje, né? Eu acho que a gente vive uma maturidade de líderes e gestores muito baixa. Muito baixa. A maioria dos empresários brasileiros são muito mais corajosos do que detentores do conhecimento de empreender. A gente faz muito mais na força e na vontade, na disciplina, no trabalho árduo, do que de fato saber muito bem o que eu estou fazendo. Óbvio que a pessoa conhece o mercado, ela tem um monte de conhecimento, mas eu estou falando sobre liderança e gestão. São 2 competências que... talvez não seja tão importante no começo da empresa. Por isso que muitas pessoas conseguem começar o negócio. Só que ela se torna pré-requisito para você crescer a partir de um determinado patamar. Porque senão sua empresa começa a ficar muito caótica. E você não consegue sair do operacional. E se você não consegue sair do operacional, a sua empresa fica presa no operacional.
Ela nunca pensa estrategicamente. E aí começa a ficar cansativo para o fundador. Porque ele fala, é isso que é ser empresário? Não, não é ser isso. Mas ele não é isso, ser empresário. Mas ele não sabe fazer de outro jeito. Então ele virou refém da própria empresa. Porque ele é uma dependência direta da companhia dar resultado. O ritmo de vida dele é alucinante, só que ele tá de saco cheio da empresa dele. Porque ele não sabe o que fazer. Então, na hora que você vem com um método e a pessoa começa a entender o que é ser líder, o que é ser gestor, como é que você organiza a sua empresa, o que é requerido para você ir para o estratégico, bota isso para rodar, bota para se tornar realidade, coloca pessoas certas nos lugares certos para você ter bons braços direitos e aí sim você conseguir ir para o estratégico. Se você não estrutura a empresa, não tem como ir para o estratégico. Eu vejo algumas, né? Não dá para falar várias assim, mas tem algumas pessoas e quando você conversa nesse nível, tipo, cara, você tem que começar a dar um passo para trás, delegar mais. Parece jargão, mas preparar essas pessoas para assumir novas responsabilidades. E eles não dão esse passo porque ou é ego, não sei, ou é ego, ou acha que a empresa vai sair do controle da mão dele, ou é falta de conhecimento realmente, de buscar alternativa, acha que tudo, não, cara, isso aí que as pessoas falam é baboseira, você não vai mudar o jogo. Vejo gente com todas essas características. A vantagem da gente ser mentor do G4 é que a gente roda muita empresa e a gente roda muita indústria. Então a gente começa a perceber os padrões. E obviamente que a pessoa chegou até ali, ela mudou de vida, ela tá com dinheiro, ela ficou rica. Agora, a pessoa quando ela ganha dinheiro, ela quer ter um pouco mais de conforto. E ela não consegue ter esse conforto na empresa dele mais. Então, ele quer, ainda não dói o suficiente para ele chegar e falar, chega, assim eu não vou viver mais, ou a gente arruma um outro caminho, ou eu não quero mais. Porque quando a pessoa chega nesse limite, é bom. Porque ela transforma essa raiva em energia para ela sair da situação que ela tá. Agora, a maioria das pessoas não é assim. Ela fica de saco cheio, mas ela não chega no limite de fato, então ela continua indo. E ela ainda é muito crente de que se eu não estiver próximo, as coisas não saem do jeito que deveria. Ninguém aqui de fato entrega, o meu time não entrega. Só que isso é esperado. Porque você contratou essas pessoas no começo da empresa, o começo da empresa é sempre operacional, e você vive um momento agora que você precisa de pessoas estratégicas. Você colocou essas pessoas como líderes, mas 80% das pessoas que se tornaram líderes, 80% delas foram jogadas na posição e não receberam qualquer tipo de treinamento. Ou seja, você pegou uma pessoa fraca, que era analista, colocou ela como líder só porque ela estava com você desde o começo da empresa, ela não sabe atuar como líder e por isso ela perpetua os problemas. Por isso ela não tem visão, nem de médio prazo. Porque ela não consegue anteceder o buraco que está na frente dela daqui a 2 semanas. Ela não consegue perceber. Por quê? Porque não tem rodagem, não tem bagagem. Não é a pessoa certa para aquela posição. A gente precisa parar com esse negócio de achar que as pessoas são pro resto da vida. Não são. As pessoas têm um tempo finito dentro da sua empresa. Cara, a gente tava falando isso aqui no começo. Tem gente que é melhor para começar um negócio, tem gente que é melhor para crescer um negócio e tem gente que é melhor para manter um negócio. Essas pessoas usualmente conflitam entre si. Eu sou um cara de problema, não me coloca para manter um negócio estável e tranquilo que eu vou morrer. Não consigo, não sirvo para isso. Por outro lado, me bota para começar um negócio que eu vou ter muita energia, eu vou dar energia para esse negócio. Você tem 2 etapas, né? A primeira, a alavanca, ou pegar um negócio em crise e recuperar e cai fora. Eu acho que o primeiro grande desafio de um negócio é encontrar o que a gente chama de Product Market Fit, que é de fato ter o encaixe do mercado com a demanda do mercado e o que você está querendo suprir. Na hora que isso tem um encaixe, você vende. Porque se torna no-brainer. Você fala assim, cara, essa oferta é fantástica, o preço é justo, melhor que o meu concorrente, por que eu não vou contratar? Você contrata. Depois que você passa desse estágio, a gente começa a entrar no estágio de maturidade da empresa. Entrando no estágio de maturidade da empresa, o nosso desafio a partir dali é crescer. E a complexidade da empresa vem com o crescimento, porque eu estou adicionando mais pessoas e são mais pessoas querendo colaborar. E é aí que traz a complexidade. Porque você poderia ter uma empresa que faturaria 100 milhões por ano com 5 pessoas, ela ia ser zero complexo.
Esquece, não precisa ter liderança, não precisa ter muita complexidade, não precisa de estrutura. Agora, uma empresa que tem 100 funcionários, 200 funcionários, 300 funcionários, 400 funcionários, ela precisa de muita estrutura, senão fica caótico. E precisa de processo. Precisa de processo. Quando eu falo estrutura, é sempre pensar em 3 elementos. Entrou no caos demais, precisa de mais estrutura. Mais estrutura significa que você vai caminhar em direção à ordem. Para a gente dar ordem numa companhia, a gente precisa olhar as pessoas. Então, às vezes, você precisa trocar gente. Você precisa olhar processos e você precisa olhar sistema. São essas 3 coisas. Sim. E, normalmente, nessa ordem. Primeiro arruma as pessoas. Não arruma o sistema primeiro. Primeiro arruma a pessoa. A pessoa certa vai arrumar a estrutura inteira, vai implantar os processos certos, vai treinar as pessoas, vai ensinar as pessoas a usarem o processo, e depois que ela entender o processo, ela vai para o sistema. Aí o sistema vai dar a escala para ela. É porque eles misturam, a maioria mistura, né? Existe um problema, vai lá, fala, não, coloca um sistema aqui, e aí só acelera o processo de merda, né? Se o processo está errado, ele vai aumentar o processo de dar problema. Mas eu vejo muito isso nas empresas, cara. Muita gente reclama das pessoas que estão embaixo. E aí, abrindo parênteses, eu ouvi uma frase do Belkmont, salvo engano, foi na época da mentoria. Que ele falou que as pessoas que estavam com ele até aquele momento, que eram os amigos, que ajudaram e apoiaram, etc., ele teve que tirar uma boa parte para ele poder crescer o negócio. E aí não tem coração, né, cara? Não tem, faz parte do business, né, cara? Ou ele faz essa limpa e coloca a gente com mais tração para acelerar o processo de crescimento, ou ele morre. Por isso que a premissa mais importante da governança corporativa é os executivos fazem sempre o que é melhor para a empresa. Não é para as pessoas, não é para si próprio, é para a empresa. Então significa que tem um papa lá dentro. O Papa não é mais o melhor CEO daquela companhia. Precisa trocar CEO? Troca de CEO. Qualquer outra pessoa dentro da estrutura tem que ser tratado exatamente igual. A gente vai fazer sempre o que é melhor para a empresa. Ninguém aqui é definitivo. Essa é uma estrutura extremamente volátil e ela tem que ser sempre a melhor estrutura para a empresa. O que você pega mais no G4? Porque na minha época tinha empresa que faturava bi e estava na mão de dono ainda. Sim. E caos. Você sentava do lado do cara e falava, bicho, o negócio tá um inferno dentro da empresa. E não adianta falar nada pro cara, o cara não ouve mais. Quando o cara já tá faturando 1 bilhão, ele já se tornou teimoso. Ele tá lá querendo uma pílula mágica que vai resolver a vida dele. Obviamente que a pessoa não chega a bilhão sem ter um mínimo de estrutura. Sim. Alguma estrutura ele tem, mas são pessoas mais resistentes, de fato. Porque a carteirada de 1 bilhão é pesada, né? Não, mas se você pegar de até 100 milhões de reais faturamento ano, você tem as pessoas também que estão perdidas no mundo e falam, faz o que eu estou mandando, faz que a empresa é minha, faz que... Essa chance de perpetuar, virar 10, 20 anos a empresa é muito pequena com esse tipo de cabeça, né, cara? Você precisa ver, assim, normalmente você tem sócio, normalmente você tem família envolvida, normalmente você tem uma complexidade, assim, não é só você querer, né? Então, às vezes, você precisa querer convencer seu sócio. Aí seu sócio não acredita. Aí você manda ele pro curso. Aí ele faz o curso. Aí ele odeia o curso. Aí você fala, caralho, e agora? Como é que faz? Cara, não é simples. Não é assim. Saca? Agora, quando é só você, por isso que a gente tava falando sobre sócios. Ter ou não ter? Depende. Sócio, cara, é o número 1 de problemas em várias situações de negócio. Várias. M&A, cara, dá pau pra caralho M&A. Sociedade dá pau pra caralho também. Então, sócio, cara, tem que pensar com calma, tem que trazer com calma, tem que ter certeza de muitas coisas. Sim. Isso eu acredito também. Na hora que você vai compor a empresa, eu acho que faz parte do plano. Se você vai trazer sócio, se você é capitalizado, é outra história, né, cara? Aí você compra a competência e tá tudo bem. Que não é a maioria que acontece. Quando você não está capitalizado, você precisa compor. E para compor, ou você precisa de sócio, ou as mãos de obras mais caras, você tem que trazer como sócio também. Mas, e assim, ó, eu não consigo acreditar ainda, tá? Pode ser que tome um choque de realidade o negócio começasse em uma sociedade para compor competência. Não sei. Você acha que
Que depende do negócio. Você acha que... Eu, por exemplo, tomei uma decisão que nenhum negócio meu que eu vou tocar, eu tenho que ter o controle. Virou regra. Você tem que ter 51. Não é nem 51. Não, um exemplo. Controle. Tem que ter o controle da... Porque normalmente startup não é 51% que manda, é o que está escrito no contrato de acionista, no acordo de acionistas. Porque normalmente essas são empresas SA, então a dinâmica é um pouco diferente. Tem 2 tipos de ação, enfim. Mas a minha decisão foi exatamente porque pelo que eu vivi na Clivo, não quero viver de novo. Então, cara, vamos aprender a lição. Tudo que eu sempre falei, né? É isso que é engraçado. A gente comete os erros que a gente já tem consciência. Só que você precisa mudar daqui para frente. Pô, já que cometemos esse erro, como é que daqui para frente a gente arruma? Então, essa nova startup, eu vou ter sócio, mas eu que controlo a empresa. Entendi. Eu que mando. As ordens finais são sempre minhas. Entendi. Não, eu tô te perguntando isso, então, quer dizer, então precisa, não é que precisa, o ideal seria ter sócio, né, cara, para poder compor. Porque, veja, se você traz, isso aí também na minha opinião, se você traz pessoas como funcionários, difícil achar hoje em dia pessoas que vai te contrapor numa discussão. Sim. É diferente, por exemplo, você está numa mesa de reuniões. Pega lá no G4 mesmo. Ali é fácil de contrapor a ideia do cara. Sim. Porque você já tem hora de voo e o cara tá lá para aprender. Você fala, cara, isso aqui não é assim, não é assado. Agora, quando você tá numa mesa, só você é o dono, o resto é funcionário, não sei se essa liberdade tem que depender muito da cultura da empresa. Depende de quem você vai trazer. Se você traz pessoas muito jovens e sem muita bagagem, de fato vai ser difícil você ser provocado no ponto que você precisa ser provocado. Mas conforme a sua empresa for avançando, a gente precisa ir trocando as pessoas. Sim. E a gente precisa ir trazendo pessoas mais experientes, com mais bagagem. E você precisa treinar essas pessoas, todas elas. Mesmo as que você sabe que não vão dar uma provocação do jeito que você gostaria, mas é importante treinar a pessoa para ela fazer isso. Primeiro, para desenvolver o hábito. Segundo, para fortalecer a cultura, se é esse ambiente que você espera dentro da sua companhia. E você precisa com que a atmosfera se torne realidade. Então, na hora que um faz, o outro está assistindo, ele entende que aquilo é bom. Você reforçou positivamente. Cara, parabéns, obrigado pelas provocações, é isso mesmo que a gente espera, etc e tal. Para criar esse ambiente, né? Para isso se tornar realidade. Mas, de fato, o fundador ele é uma pessoa muito solitária, né? Muito solitária. São decisões que nem sempre são populares, que ele precisa tomar. Ele vai ser criticado, ele vai ser julgado, ele vai passar várias noites em claro pensando no que é melhor fazer. Ele vai gastar um puta tempo e muitas vezes ao tomar a decisão ele vai ser criticado, porque as pessoas não conhecem o contexto por completo, sabe? Então, ser fundador não é um negócio trivial. Não, eu entendi, Marcelo, mas... E concordo, mas o que eu quero dizer assim, eu acredito, se você montar uma cultura foda dentro da sua empresa, forte, isso aí te ajuda a passar pelos solavancos, né? Se você não cria essa cultura, tem um distanciamento das pessoas que estão no dia a dia da operação, no momento de um solavanco desse, você vai ficar na mão sozinho e você não vai tocar a empresa, entendeu? É isso que eu te falo, que muito fundador ou muito CEO de empresa, principalmente dono, né? Uhum. Com esse autoritarismo de vai, faz, que eu tô mandando, e tem muito isso, cara. Principalmente nas médias e pequenas, que mais tem? Tem bizarro. Assim, nas grandes ainda um negócio é mais velado, né? O negócio é mais pelas beiradas. Mas pequenas e médias, cara, isso aí é bizarro. E assim, o cara perder a empresa é 2. É isso aí. Se o cara ter o core da empresa dele, sei lá, uma mão de obra lá nas fábricas que a minha esposa administra, se dá uma martelada ali, cara, acabou. As pessoas pegam as coisas e vão embora e você vai ficar na mão. As estruturas são bem frágeis, cara. São bem frágeis. Por isso que eu digo, assim, o patamar que a gente vive no Brasil é um patamar rasteiro ainda.
As pessoas construíram suas empresas, mas não é que elas detêm o controle da sua empresa, sabe? A maioria das perguntas que eu faço lá, as pessoas não têm resposta, do tipo assim, cara, por que você faturou menos esse mês do que o mês passado? Por que esse ano você faturou menos que o ano passado? E a pessoa responde assim, não sei. Tipo, isso Minimamente é o indicador é É inaceitável. inaceitável você não deter controle, você esperar um ano inteiro para saber que você vai faturar menos. Pô, não faz sentido. Você contratou gente para isso, você inchou a sua estrutura para isso. O resultado precisa vir. E aí que você começa a perceber que você pega pessoas que estão nesse ambiente, mas que até hoje se concentram em trabalhar orientado à opinião, não em fatos. Na hora que a gente começa a trabalhar orientado a fatos, a gente começa a trabalhar com dados. E os dados faz com que a gente entenda a realidade. Tudo dentro de uma empresa de ação deveria afetar o indicador de negócio. O maior problema das empresas é fazer as coisas que não vão afetar o indicador de negócio, versus outra que poderia afetar. Dinheiro resolve muitas coisas. Muitas coisas. Então, cara, puta, não temos dinheiro para fazer isso. Vende mais que você vai ter dinheiro para fazer isso, vai resolver seu problema. Puta, estamos precisando de recursos para isso. Vende mais, vende mais. Vender mais é sempre uma excelente solução. Agora, isso precisa vir acompanhado de estrutura. Conforme eu vou crescendo, eu vou trazendo pessoas melhores, eu vou colocando processos melhores, eu vou implantando mais sistema. Porque aquilo ali precisa ser orquestrado. Senão vira caos. Vira caos. Se você não tiver rituais muito claros, rotinas de acompanhamento, de resultado, proximidade das pessoas, feedback, etc., cara, você perde o controle da empresa. E para voltar é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E isso que você falou, algumas empresas funcionam com base em opiniões, não em dados, né? Não, eu acho, me falaram, a maioria, um pessoal me falou que é assim. Cara, eu não acredito, cara. Para mim, se eu não tiver uma rotina semanal de reuniões, cara, vou começar a semana, dependendo do projeto, algumas deles no meio da semana, e RMR, que é reunião mensal para apurar resultado, eu me perco total, cara. Se não tiver uma bússola para onde está indo, cara, para qualquer lugar serve, né? É isso. E às vezes não é tão escancarado assim, né? Às vezes a pessoa tá num ritmo tão acelerado que ela não percebe. Ela chega lá pro vendedor e fala, aí, como é que tá seu pipe agora? Aí o cara fala, pô, tô com 5 aqui no pipe. Tá dando mais ou menos 1,2 milhão aí de venda até o final do mês, eu devo bater essa meta aí. Beleza. Aí o cara olha e fala, pô, ainda tem quase 20 dias aqui no mês, pô, tamo bem, beleza. E como é que tá a temperatura aí? Qual que tá mais quente? Ele tá dando a opinião dele. Pô, o que tá mais quente é o fulano de tal, cara, eu acho que tá muito próximo, acho que em tantos dias. Mas, cara, não é isso que a gente deveria olhar. Isso daí é qualitativo, a gente deve falar sobre isso, mas antes eu quero entender. A gente entendeu que para a gente faturar R$1 milhão, a gente precisa fechar 10 contratos de 100 mil. Para a gente fechar 10 contratos de 100 mil, eu preciso fazer 100 ligações. Então significa que para eu faturar esse 1 milhão, eu vou ter que fazer 100 ligações. Essas 100 ligações vão ter 100 propostas que vão ser fechadas. E beleza, ou seja, eu entendi o que traz dinheiro na empresa logo. O que eu preciso fazer? Aumentar o número de reuniões, aumentar o envio de propostas. Consequentemente, eu vou ter mais resultado. Só que o acompanhamento tem que ser diário. Não pode chegar no final do mês e falar, pô, não bateu uma meta. Pô, irmão, já passou o mês. Era pra você estar buscando o resultado todo dia. Você esperou o mês vencer para você falar, pô, não bateu uma meta. Agora acumulou pro mês seguinte. Você vai ter que trabalhar mais. Mais, exato. Então, mas por isso que eu tô te falando. Médias e as grandes ainda têm até esse nível de governança, esse nível de rotina. Mas as pequenas e médias, que é onde emprega a maioria das pessoas, não tem esse nível de maturidade. Vai saber no final do mês que não vai bater a meta. E aí, cara, o problema muda, né? Porque se o caixa do cara tá raso, ele vira o mês e não bateu, certamente ele vai ter que comer muita grama nas primeiras semanas do próximo mês para pagar boleto. Pô, teve um cara lá recente, ele do mercado de moda também, moda infantil, gigante. Nessa região aí que você costuma ir lá. E aí eu perguntei pra ele qual que era o resultado dele. Ele não sabe o resultado dele. Ele não sabe.
Ele espera o mês vir, aí ele vê o que sobra de dinheiro, é isso. Então, cara, é um nível muito rasteiro. Muito rasteiro. O que traz risco, né? Porque se você não tá com visibilidade... Cara, eu chego nos meus cursos e eu falo assim, galera, levanta a mão aqui quem já foi roubado na sua própria empresa. Juro por Deus, 90% levanta a mão. 90% já foi roubado por alguém. Usualmente é um CFO, foi lá, passou a mão, começou a desviar um pouquinho de baixo dinheiro. nível de governança, baixo O cara não nível de acompanha, controle. o cara acredita. Cara, gerir não é assim. Gerir significa você vai acompanhar. Pô, minha empresa já tá grande, por isso que tem auditoria. Então começa a fazer auditoria. Entendeu? Cara, tem que fazer. Se você não fizer isso, cara, você vai ser passado para trás. Agora, a gente tá falando de dinheiro, que é o bem mais precioso. Mais precioso, dinheiro. E o resto? E o tempo que as pessoas deveriam estar aplicando em fazer algo e elas não fazem? E os recursos da empresa? Né? Na hora que a gente começa a contar o que realmente importa, pô, o cara chegou no ápice, que é roubar dinheiro. Mas e o tempo? E não fazer nada? E dar aquela enroladinha? Cara, isso daí todo mundo faz. Um bom gestor coíbe isso. Mas a hora que você falou, e ali onde você comentou, é a indústria, né? O cara dormiu no ponto, porque o que acontece? Ele compra a matéria-prima para transformar em produto acabado. Uhum. Então ele compra aqui, a maioria das vezes com prazo muito estreito, tem o processo de produção, processo de venda e de recebimento, que é 3, as pessoas às vezes dividem 3, 4 vezes. Ou seja, você vai ver o teu dinheiro no segundo semestre, na totalidade. Com muita sorte, se não tiver inadimplência. Então, o cara que tá nesse jogo, e eu sempre falo para minha esposa e para a sócia dela, cara, é planejamento e controle diário, velho. Diário. Você tem que saber quando você está produzindo, quando você está vendendo, o que vende mais, o que vende menos, o que o mercado está comprando. É complexo, cara, porque a cultura dessa galera, obviamente que não é geral, mas é de no faro. Bigode. No faro, cara. O cara vai, o cara vai pra aqui, na intuição. Na intuição. E esse jogo, cara, esse jogo é muito pesado. Eu vejo isso diariamente. Elas vêm com os problemas depois à noite, às vezes compartilham as coisas comigo. Cara, é bizarro. É bizarro. Suspiro vai levar. Tem muita gente ruim no mercado, cara. Muita gente ruim no mercado. Então, o que acontece? Essas pessoas que não sabem como fazer isso, elas contratam pessoas ruins. É isso. Contratam boas pessoas, mas pessoas ruins. O que é boa pessoa? Boa pessoa. Boa pra tomar um chopp. Uma boa pessoa pra você trocar ideia, pra você conversar, mas não necessariamente é um bom profissional, porque o bom profissional, ele entrega resultado. E ele minimamente acompanha, mínimo, o crescimento da empresa. É natural que em algum momento você desconecte, porque às vezes a empresa cresce muito rápido. Tudo bem. Cada um tem seu momento. O problema é que se a gente nunca aprender a contratar pessoas boas, você nunca vai sair desse caminho. E perceba, essa é a peça-chave. Saber montar um barato, time. Né? Eles vão na mão de obra barata. E o critério mais importante das contratações é sempre a urgência. Porque na hora que eu decido que eu vou contratar, eu quero esse preenchimento para ontem. E aí, se eu estou priorizando a urgência, eu vou deixar para trás qualidade. E aí vai vir a pessoa errada. Óbvio que vai vir a pessoa errada. É batata, assim, ó. Os erros são exatamente os mesmos e repetidos por todo mundo exatamente do mesmo jeito. Você entrou num ponto que eu adoro muito, cara, que é o processo de contratação. Né? A pessoa vai, é urgente, traz de qualquer jeito, às vezes faz uma proposta para a pessoa tá lá 5, 10 anos na empresa. O cara faz uma proposta, o cara topa, ele vem, fica 6 meses na empresa e manda o cara embora porque ele não serve. Não dá fit com a cultura ou com alguma coisa da empresa. Aí, ou seja, os dois perderam, né? Desse lado de cá, o cara ficou desempregado. E desse lado de cá, mais um ano, sei lá, até contratar, até colocar o cara para rodar, sei lá, um ano e meio. É caríssimo. Fica caríssimo, né, cara? O que você acha, Marcelo? Na porta de entrada de uma empresa, que é o RH, isso para mim ficou por muito tempo, vem melhorando ano a ano, mas por muito tempo banalizado.
Do tipo, no processo de entrevista, faz de qualquer jeito, fala que vai dar retorno, não dá. Então, enfim, tem uma guerra infinita entre candidato e a contratante. O que você recomenda no processo de contratação, as etapas que o cara tem que cumprir? Do tipo, cara, tem a competência técnica, tem a competência, são os hard skills, soft skills, e tem um negócio que é abstrato, que é mercado, o comportamento desse cara no mercado, como é que ele... O que você acha que é mais importante para seguir esse processo? O processo de contratação... Que é um bicho super sensível, né, cara? Ele passa por muitos vieses. Então, a gente precisa tirar os vieses para a gente poder contratar melhor. E a gente aprende por comparação. Então, significa que para você ter uma boa comparação, você precisa ter volume. Você não pode trazer 3 candidatos, porque 3 candidatos a amostragem é muito baixa. Você vai ficar limitado àqueles 3 candidatos. Traz 30. Conversa com 30. 30 vai te dar uma noção melhor de quem que é melhor tecnicamente, quem tem mais fit cultural e qual que é o perfil comportamental. Ou seja, esses são os 3 pilares que a gente deveria olhar. Primeiro lugar, fit cultural. Não existe certo e errado. Existe estar alinhado para quem essa pessoa vai trabalhar. Existe fit cultural do líder. Tem que ter fit cultural do líder, senão você não aguenta trabalhar com essa pessoa. E precisa ter fit cultural com a cultura corporativa. Essa é a primeira chave. Depois, conhecimento técnico, pré-requisito. A pessoa precisa ser boa, senão não vai entregar resultado. E 3, entender o perfil comportamental para você saber que para aquela vaga existe um perfil mais adequado, mais provável de dar certo. Não significa que, por exemplo, o introspectivo não vai dar certo numa área comercial. Ele pode dar certo numa área comercial, mas a probabilidade é que seja alguém extrovertido. E essa a primeira que você falou, o fit cultural, com a empresa e com o líder. Cara, isso é bizarro. Como é que você acerta isso? Com você precisa se conhecer. Então você precisa ter muito autoconhecimento. E a maioria das pessoas já erra aí, porque não tem. Porque se conhecer significa... Como é que você opera? O que te incomoda e o que não te incomoda? E o que te incomoda, por que te incomoda? Então tem todo um trabalho que a gente deveria fazer, resolver... Antes. Passar o nosso passado ali, porque a gente não faz. E por isso que a gente vira líder ruim. Porque daí vem um liderado seu, vem te falar a verdade. Toledo, então deixa eu te contar aqui, cara, deu um problema assim, assim, assado, babá. Cara, não quero saber. Resolve essa porra. Na hora que eu faço isso, eu tô falando assim, cara, tô cagando pra isso. Vai lá e faz do jeito que você quer fazer. Dê autonomia pro cara fazer. Ele vai fazer do jeito dele, não necessariamente no jeito certo. Então, você tem esses escapes, esses efeitos colaterais que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Mas tudo porque a gente precisa lembrar de uma coisa. Quem é o responsável pela vaga? É o líder, não é RH. Quem é responsável pela contratação é o líder. Ele precisa estar ativo no processo de contratação. O RH, ele no máximo vai orquestrar isso. Vai te ajudar, vai ajudar a filtrar candidato. Mas quem vai fazer teste... É o Hunter, né? O cara que vai buscar os caras no mercado, traz e deixa o catálogo lá para você. E ele pode até te ajudar a agendar as entrevistas, ele pode te acompanhar, etc. Mas a gente precisa que você faça avaliação. Não tem como o RH fazer uma avaliação técnica. Tem que fazer o time. E você não vai fazer só uma pessoa. Então tem que ter uma amostragem. Vagas menores, você bota 5 pessoas para entrevistarem. 5 pessoas. Mínimo. Por quê? Porque eu quero ter, cara, mínimo de amostragem aqui pra gente sentar e discutir se vale ou se não vale. Certo? Quando você pega um Nubank, assim, por exemplo, os processos de contratação, eles são unânimes. Se porventura participaram no seu processo 10 pessoas e uma diz que não quer te contratar, você não é contratado. Porque a gente entende que o maior guardião da cultura da companhia são os próprios funcionários. E onde é que a gente abre a porteira? É quando a gente contrata a gente. Então, se a gente abrir a porteira de gente errado, vai ferrar a nossa cultura. Então, a gente prefere não trazer. Então, como é que a gente acerta no fit cultural? Primeiro, se conhecendo, para você saber o que você gosta e você não gosta. Entendendo como é que você opera, porque você vai trabalhar com aquela pessoa. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar autonomia para as pessoas. Então, você precisa ser
autodidata, porque eu não vou parar para ficar te ensinando tudo nos mínimos detalhes. Vou te ensinar muita coisa, vou te provocar em muitas coisas, mas o básico, quem tem que correr atrás é você. Depois que você aprendeu a correr atrás, cara, já resolveu metade dos meus problemas. Porque eu sei que tudo que eu estiver vivendo e aprendendo, você vai estar aprendendo juntos. Então a gente vai crescer junto. Agora, se eu não sei disso, eu contrato qualquer pessoa. E aí essa pessoa vem trabalhar comigo, eu não aguento. Não funciona. Pô, não funciona, não funciona. Por quê? Porque, cara, você não soube entrevistar. Você não sabe como é que entrevista para fazer o match cultural. Nem da empresa, nem o seu. Tem dois amigos que estão em empresas diferentes e eles passaram... Eu já passei muito tempo, passei por 15 entrevistas numa multinacional. E eles falaram que eles participaram de 12, entre 10 e 12 pessoas. Uma das pessoas, depois ele foi contratado e ele ajuda nesse processo. Ele estava explicando, se um colocar a bola preta ali, acabou, cara. Acabou. Você passou em 12. Um falou que não, é não. É isso. Cara, como é que é bizarro isso, né, cara? A chance de você, quer dizer, aí é proporcional, né? A chance de você acertar é muito menor de trazer, quer dizer, você diminui o leque de candidatos, né? Porque você imagina, você pegou 20, passou ali, cada um deu uma bola preta, cara, você perdeu os 20 e vai ter que buscar de novo. Por isso que o time precisa estar num nível de maturidade bom, senão não funciona. Porque senão a gente não vai trazer as pessoas certas, né? Você pega uma empresa, um padrão da empresa brasileira, né? Que é uma confusão da porra. Cara, a gente contrata o menos pior sempre. Sempre o menos pior. Indicação. Não, cara, indicação ou família, né? Cara, o brasileiro adora a família. Puta, traz o primo, traz a tia, traz o tio. Tá precisando, resolve, faz. É de confiança. Aí vira um fardo, não consegue mandar embora depois. Aquele tipo de pessoa que, como é que você vai ter essa conversa de que a pessoa não tá funcionando mais, né? Complicado. O cara é teu sogro, você colocou pra trabalhar, e como é que manda o sogro embora? Por isso que o pessoal fala, cara, não contrata quem você não pode demitir. Nem contrata, porque depois para tirar vai dar trabalho, né? Eu vejo essa questão de entrada de gente dentro das empresas, e é difícil porque a pessoa que está entrevistando às vezes não tem a competência. Então, por exemplo, para entrevistar, esse amigo meu, a hora que ele foi para dentro dessa empresa, ele passou por um processo de treinamento para ajudar no processo de seleção. Não é assim, colocou o cara lá para dar a bola preta, entendeu? Ele passou por um processo de preparo. No Nubank tinha isso também. Muito. Com 7 dias você já está participando de entrevista. Então você está sendo preparado. Mas será treinado? Tá. Você está sendo preparado. Então você não vai sozinho a primeira vez. Então, ó, vem comigo, cara, vai ser sua primeira entrevista desse tipo. A gente vai fazer uma entrevista que chama-se Phone Screening. Tá aqui o documento que explica como é o Phone Screening, as perguntas que a gente tem que fazer, as perguntas que a gente não deve se preocupar. É isso que a gente se concentra, é isso aqui que a gente tem que preencher. Pronto, vou lá, faço a entrevista, a pessoa só assiste, faz comigo, a gente preenche o documento junto, pronto, ela já aprendeu. Só que ela vai fazer isso continuamente. Porque contratação é um dos negócios que não escala nas empresas. Então a gente precisa que todo mundo participe das contratações. Todo mundo dentro de uma empresa tem que ser responsável por contratação. E se eu não estou preparando essas pessoas desde já, eu nunca vou ter líderes preparados no futuro. Porque o primeiro requisito de um líder é saber montar um time. Depois é ter visão, depois é inspirar as pessoas, depois é gerenciar. Então tem todo um caminho que precisa ser seguido, né? Você entrou com... O Nubank tinha quanto tempo de vida quando você entrou? Eu entro no Nubank, a gente devia ter mais ou menos umas 150 pessoas, a gente era pré-unicórnio, a gente tinha acabado de mudar de escritório, a gente estava no escritório que é o atual, hoje a gente tem mais de um prédio, né? A gente dividia escritório com o Doutor Consulta, então, era totalmente vazio o escritório, não tinha muito espaço. E aí a gente começou a crescer numa velocidade alucinante. Então, quando você entrou, ele tinha nascido em quanto tempo? 150 pessoas e antes de ser unicórnio. Sou péssimo de data. Mas o Nubank nasceu em 2013. Isso deve ter sido... 2 anos depois da fundação, mais ou menos. Mais ou menos isso. Caramba. Cara, como é que estrutura um negócio desse, né, cara? É que já entrou com grana, né? Já entrou com... Mais ou menos. O Nubank começou com $2 milhões, com 7 pessoas, lá numa casa na Rua Califórnia. Eles fizeram o primeiro protótipo, botaram no ar. Aí levantaram $10 milhões.
uns 6 meses depois, mais ou menos, esses 10 milhões de dólares aí, de fato, para começar a operar. Mas 10 milhões de dólares para um banco é pouco nada. dinheiro, não é nada. Então, 10 milhões de dólares é pouco. Mas é um produto que escala, né? Se você parar para pensar, a gente e agora esse ano começou a dar lucro, não foi o final do ano passado? Já no passado já começou a dar lucro. E aí você começa a ver o Nubank foi até o IPO com 2 bons produtos. O resto era meia boca. Mas que era o cartão de crédito. E a conta. O resto eram produtos meia boca. Não conseguiu fazer nada muito expressivo. Mas e eles tomaram muito calote também, né, Marcelo? Em que relação sentido? no cartão de crédito. Que eles davam meio que... Não, sempre foi muito controlado, cara. Sempre foi muito controlado. É por aí que as empresas financeiras morrem, né? Então a gente nunca exagerou, a gente nunca deu mais limite do que precisava. Entendi. A gente sempre foi muito conservador nas nossas regras. A gente nunca precisou não ser, sabe? Nunca precisou não ser, sabe? Porque uma coisa é você falar assim, cara, estamos com pouco cliente, abre a régua porque precisamos aprovar mais gente. Abrir a régua significa você aumenta a sua taxa de risco. A gente nunca precisou passar por isso, sabe? Então a gente conseguiu, porque você só precisa entrar no cliente certo para começar. Porque se você entra numa amostragem ruim, você já tem um monte de default é quando a pessoa não paga o cartão de crédito, enquanto eu estava no Nubank, para cada pessoa que não pagava o cartão de crédito, eu precisava de 1.000 outras pessoas para netar, para zerar essa conta. Para zerar. Caraca, bicho. Por quê? Porque o risco que um banco toma, ele é alto demais, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é do varejista, é quem de fato fez a venda e eu fico com um percentual bem baixo disso. Que é o spread. Que é o spread, entende? Então, cara, o risco é muito alto. Eu tô tomando o risco para ter 1% de margem, só que meu negócio é volume. Então, quando o negócio escala, fica um negócio interessante, né? E agora, você vai para que setor? Continua no mesmo? Saúde, Marcelo? Não, Deus me livre. Saúde, tô fora. Saúde é um problema. Saúde é um Você desafio. pensa em arrancar outra do zero. Montar outra do zero. Eu tô fazendo uma startup, vou começar a fazer ainda. A gente está contratando agora. É uma startup no segmento de creator. Então, os creators que produzem conteúdo e etc. É nesse nicho que a gente vai se concentrar. É que tem muita gente fazendo muita coisa nessa. E de qualquer jeito. E a gente vai fazer uma fintech com... Não dá pra dar muitos detalhes sem entregar, tá, mas na hora certa eu volto aqui e conto os detalhes. Segmento de creator. Tá bom. Você já tá tirando mais uma do zero. Legal. Então caminhando pro final. Certo, Luiz? Marcelão, obrigado pela presença. Valeu, meu irmão. Puta bate-papo, quase 2 horas aqui. É mesmo? Cara, começou 4 e pouquinho, quase 6. Muito bom. Beleza? Obrigado, Alisson. Valeu. Marcelão, foi um prazer. Cara, obrigado. Mais uma vez.